você aí, não foi comigo não. Bom, me sinto mais à vontade com as duas mãos assim. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus fale bastante no teu coração essa noite, porque no meu Ele está falando. Amém? E me pergunta: qual a maior necessidade da igreja? Quem saberia dizer? Qual a maior necessidade da igreja? Eu digo igreja porque igreja é o corpo de Cristo. Você, eu, nós. Qual é a maior necessidade nossa? União. É uma palavra menor. E eu já dei a dica, tá vendo? Já falaram aí. Qual que é? Fale com convicção. Fé. A igreja existe por causa de Jesus. Amém? E a fé vem através de Jesus. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Fé é igual vida. Jesus disse: o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para trazer vida, e vida com abundância. João 10, verso 10. Então a maior necessidade da igreja é a fé. Sem a fé, nenhum ser humano vai chegar à eternidade, à vida eterna. Sem a fé em Jesus, o seu autor. Amém? E é uma das doutrinas mais mencionadas na Bíblia. A Bíblia fala muito da fé. Muito. Por quê? Porque para crer nesse livro, para acreditar em tudo que aqui está escrito, é necessário ter fé. Pode ver, um ateu, ele lê a Bíblia, mas para ele é um livro comum. É um livro de historinhas, de fábulas, de invenções, porque ele não tem fé. Então, é um livro para quem tem fé. E engraçado que a fé vem pelo próprio livro, né? Está escrito em Romanos 10, 17. Vamos ler? Vamos ler? Romanos 10, 17. Eu queria pôr na outra tradução, não nessa, tá? É essa mesmo, a CF. Eu pensei que tinha posto na NVI. Obrigado. Agora você fica de pé para ler esse verso comigo. É a palavra de Deus, nos reverenciemos a ela. Amém? Porque a palavra de Deus é Deus falando conosco. Deus está nesse momento falando com você e comigo. Amém? Abre o teu coração, escancara o teu coração, porque essa fé hoje, ela vai aumentar aí dentro. Ela vai aumentar. Tenha certeza disso, no nome de Jesus. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Leia você agora, aqui também, vamos lá. De sorte e o ouvir pela palavra de Deus. Vamos ler outra tradução? Vamos? Muda lá pra gente, por favor, Mel. Vamos ler na outra tradução. Vamos lá, juntos. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Amém? Você veio no lugar certo essa noite. Você veio no lugar certo. Aqui é a casa do pão. Amém? Aqui é a casa de pão. É a nossa Betel.
É onde o alimento é dado, é onde ele vem do céu fresquinho. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Agora, eu quero falar para você da fé em 4 textos mais da Bíblia Sagrada. A fé, ou seja, vai parecer que é uma repetição, porque os 4 textos também vão falar sobre a fé. Vai parecer uma repetição, mas se a gente analisar, vamos ver se vai dar para a gente analisar os 4 textos, vamos ver se eu vou ter tempo para isso, para a gente ver que essa palavra fé, né, vai dizer que os justos vivem pela fé. Nós vamos ver que em cada um desses textos é uma situação que acontece, é dentro de uma situação, e se é em situações diferentes, então não é uma repetição, amém? Não é uma repetição, são passagens que anunciam situações diferentes, onde a fé é exigida para que se possa viver, amém? E o primeiro texto eu vou pedir para você abrir lá no Velho Testamento, Abacuque capítulo 2, Abacuque capítulo 2, é um livrinho pequenininho, então quando você achar Daniel, vai para Oséias, que é o seguinte, aí vem mais outros livrinhos pequenos, está entre eles, Abacuque capítulo 2, são 12 livrinhos pequenos, né? Depois de Daniel. Daniel foi um grande profeta, Isaías foi um grande profeta, Jeremias, Ezequiel, foram grandes profetas, grandes no sentido de que eles atuaram muito mais tempo, Deus os usou por muito mais tempo, então por isso seus livros são maiores, amém? Já de Oséias até Malaquias, são 12 pequenos livros, chamados 12 pequenos profetas, profetas menores, mas menores no sentido do tempo em que eles foram usados, e não porque eles eram menores, né, em poder, em autoridade, de forma nenhuma. Eles tinham a mesma autoridade que os profetas maiores, mas são chamados menores pelo tempo em que eles atuaram, e o Abacuque atuou pouco tempo. E aqui, eu vou ler primeiro o verso 4, depois eu vou ler os outros versos dos outros livros, ok? E aí a gente vai analisar um a um, e a gente vai compreender melhor a fé, e como nós precisamos dela para os dias de hoje, e como nós vamos precisar dela para o dia de amanhã, porque o mundo está de cabeça para baixo, olha, eu tenho 52 anos, e eu nunca vi um tempo como o que a gente vive hoje. Já houveram tempos difíceis, mas como os dias de hoje, na questão de pecado, eu nunca vi. E olha que Deus já, né, destruiu esse planeta lá no tempo de Noé, por causa do pecado. Lá diz no capítulo 6 de Gênesis, que Deus olhou para o mundo e viu só corrupção, e ele se arrependeu de ter feito o mundo, e disse, vou destruir tudo aquilo que eu criei. Mas preste atenção, quando Deus diz que ele se arrependeu, não é porque ele tipo assim, o que eu fiz, hein? Tá? Porque Deus é soberano, amém? Deus é soberano, ele é presciente, ele sabe todas as coisas antes de qualquer delas existir. Então ele teve um motivo para dizer me arrependi, era um propósito para renovação, para dar um novo início, até que chegasse o tempo de Cristo, chamado a plenitude dos tempos, amém? Muito bem, então aqui, Abacuque capítulo 2, verso 4, diz assim, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Eu vou pegar outra tradução e vou abrir aqui. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Fé, fidelidade, fidelidade, fé.
Amém? Só consegue ser fiel a Deus quem acredita nele. Isso é fé. Amém? Glória a Deus. O outro texto, Romanos 1. Romanos 1. Deixa eu deixar marcado aqui para mim não perder esse. Romanos 1. Carta do apóstolo Paulo aos cristãos romanos. 1 verso 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Terceiro texto, Gálatas, verso 3, capítulo 3, verso 11. Um pouquinho para frente aí. Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 11. Encontramos? Sabia que é assim que a gente fica bom de Bíblia? É, rapidinho, não tem muito tempo, tem que achar rapidão, aí você fica bom que só. 3:11. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Quarto e último texto para a mensagem dessa noite, Hebreus 10, 38. Esse você conhece de cor e salteado, eu acho, né? Hebreus, carta de um autor desconhecido, não se sabe quem foi que escreveu essa carta. Muitos dizem que foi o próprio Paulo, mas a maioria diz que não, dos estudiosos, por causa da escrita. Verso 38. Achou aí? Tem folhas ainda para lá e para cá. Achou? Mas o meu justo viverá pela... E se retroceder, não me agradarei dele. Eu só quero ler numa outra versão, porque Deus fala mais profundo. Quer ver na outra versão? Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O Senhor Jesus disse: vou estar com vocês até o findar dos séculos. Isso quer dizer, até o fim das eras deste mundo. Se o justo de Deus recuar, ele não tem mais prazer nele. Você não foi chamado para recuar, hein? Andar com Deus não é fácil, andar com Cristo não é uma tarefa fácil, mas Ele fortalece quem decide andar com Ele. Amém? Glória a Deus. Muito bem, vamos analisar o primeiro, de Abacuque. Vou aqui na NVI, vamos analisar o primeiro, a situação. Abacuque está se queixando a Deus do tempo em que ele está vivendo e da forma em que aquele povo vive. E ele se queixa e Deus responde. Ele se queixa, Deus responde. Ele se queixa e Deus responde. E aí, no verso 1 do capítulo 2, ele diz: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei da minha queixa. Qual foi a queixa? Verso 12 do capítulo anterior, do capítulo 1. Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, e quando diz Senhor aqui, ele chama pelo nome, Iavé, Tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, a rocha é Cristo, a rocha é Jesus, dela saiu água no deserto para o povo hebreu, lembra? Aleluia. Então Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros, que não suportam ver o mal.
não podes tolerar a maldade. Então por que tolera os perversos? Talvez essa seja a pergunta de muitos nos dias de hoje. Por que Deus tem permitido tanta coisa ruim acontecer nesse mundo? Se Deus é santo, se Ele é santo, se Ele é santo, por que Ele tem tolerado tanta maldade nessa terra? Era o questionamento de Abacuque. Era o questionamento dele. Entendeu? Então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Meu Deus, a gente vive cada situação nessa vida. A gente vê tanta impiedade. A gente vê tanta injustiça. Nós somos injustiçados tantas vezes. E é por isso que Abacuque estava questionando a Deus. Por que esses camaradas perversos aí estão sendo preservados, né? Por que eles continuam devorando os mais justos do que eles? Por que eles continuam fazendo mal, matando pessoas inocentes, pessoas boas, roubando, tirando tudo deles? Por quê? Por quê? É o questionamento, foi de Abacuque e é de muitos hoje. E aí, no 14, tornaste os homens como peixes no mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Falando do bem-estar deles. 17, mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Vai continuar o ímpio vencendo? Você sempre ouviu dizer, eu sempre ouvi dizer, e nós muitas vezes dizemos, e talvez agora a gente parou de dizer, o bem sempre vence o mal. Talvez muitos pararam de dizer. Eu acho, parece que aqui nesse mundo não é bem assim não. Porque o mal tem prevalecido. Então parece que o bem está perdendo. Me fez lembrar um louvor que a Brenda canta. Parece que estou cercado, né? Parece. Porque parece que o mal continua vencendo. Parece que só vai dar ruim para nós. Esse era o questionamento de Abacuque. E aí então no 2, verso 1, até lá onde a gente leu o primeiro verso, lá que foi o 4, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Ou seja, ele se posicionou. Vou esperar agora. Aguardarei para ver o que Yahvé me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então Yahvé me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Na outra tradução, escreva em letras grandes, para que quem passar correndo consiga ler. Não tem aqueles outdoors assim bem grandão? Aqui em São Paulo isso já não tem, mas quando você vai para outros municípios, você ainda vê outdoors bem grandes, né? Você está passando de carro rápido, mas você consegue ler o que está no outdoor. Por quê? Porque está escrito bem grande. Então Deus falou para Abacuque: escreva, né, de uma forma que todos possam ver facilmente. Escreva grande, para quem passar correndo não passe desapercebido, consiga ler. Tá certo? Foi isso que ele falou aqui. Escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. O fim de todas as coisas está decretado desde o princípio. Amém? Deus decretou o fim de todas as coisas desde o Gênesis. Desde o Gênesis. Então espere.
Porque alguns às vezes perguntam, será que vale a pena continuar ajudando os outros? Será que vale a pena continuar fazendo bem? Tem aqueles que dizem agora, eu não vou mais ajudar ninguém. Daqui por diante só ajudo quem me ajuda. Cansei de fazer o bem e receber o mal. Mas Deus está dizendo, espere. Continue na posição. Abacuque continuou na posição. Continue nessa posição. Continue fazendo a vontade de Deus. Continue fazendo bem, mesmo aqueles que falam mal de você, mesmo aqueles que lhe fazem o mal. Continue fazendo bem para eles. Ajude teus inimigos, pessoas que te odeiam e querem ver você na lama. Ajude eles, se eles passarem fome, alimente eles. E alimente por amor àquelas almas, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aí você pode me dizer, não sabem o que estão fazendo, pastor? São crescidos, são pessoas inteligentes, fazem o mal porque gostam de fazer o mal. Eles não sabem o que estão fazendo. Em que sentido? No sentido de que eles não conhecem qual será o seu fim. Quando se fala de inferno, muitos dizem, inferno é aqui na terra. Será que tem um lugar pior do que aqui na terra? O inferno é aqui. Então desconhecem o seu fim. Por isso eu digo, ame essas almas. Ore por elas, porque o seu fim será terrível. Vai ser terrível. A Bíblia o descreve. Descreve em vários textos, lá no Apocalipse, principalmente, que é o livro que revela as últimas coisas. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Ah, Deus tarda, mas não falha. Tira isso da tua mente. Deus não tarda. Ele nunca chega atrasado. Amém? Ele tem o controle de tudo. Deus esqueceu a gente. Deus esqueceu a gente nesse mundo terrível. É por isso que está desse jeito. Ei, Ele tem o controle de tudo. Por isso o texto, o meu justo vai continuar vivendo pela fé. Amém? Qual é a promessa de Jesus? Vida eterna para quem crê nele, para quem vive para ele, para quem é fiel a ele, para quem faz o que ele manda fazer, o que ele ensina, o que ele orienta. Tem que viver assim, por fé, porque vai alcançar. Vai alcançar. 4, escreva: o ímpio está envaidecido. E aí eu gosto de ler essa outra palavrinha aqui. A alma dele está inchada. A alma dele não é reta. Entendeu? Está envaidecido. Ele vive por causa de suas vaidades. Não se importa com ninguém. Só com ele mesmo. Só com ele mesmo. O ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons. Mas o justo viverá pela sua fidelidade. Viverá pela fé. Viu o contexto? O mundo, Senhor. Olha o tempo que vivemos. Gente, isso é o tempo de Abacuque. Algumas centenas de anos antes de Cristo vir ao mundo. Isso é o tempo de Abacuque. E parece hoje. Parece hoje. Amém? Esse é o primeiro texto. O segundo, eu acho que esse é o pior deles. Romanos 1. Porque esse aqui, meu Deus do céu, está assim, dando, como se diz, exatamente o que se vive hoje, o que se vê. Romanos 1. Eu vou pegar, nós vimos o verso 17, não é isso? Então nós vamos a partir do 17.
Paulo está dizendo que ele não se envergonha, no verso 16, do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? E no 17, então, ele diz, porque o Evangelho é revelado, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. A palavra dele revela a sua justiça. Você viu o que ele falou para Abacuque lá? Espere-a, você vai vê-la. Vai acontecer. É um tempo que Deus determinou. E aqui Paulo repete, né? De um outro modo, ele diz, o Evangelho, nele é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Parece que demora, mas o tempo é de Deus, não do homem. Entendeu? Por que será que Deus está falando com a gente hoje dessa maneira? Olha, uma das coisas que eu sinto, Ele está me encorajando a não desistir. Para mim aqui, não sei se está dizendo mesmo para você, mas Ele está me encorajando a eu não desistir. E aqui de novo vou ler, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Olha o contexto ainda, verso 18, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus, contra toda a impiedade. Deus não está com os olhos fechados, para não ver o que está acontecendo, não está com os ouvidos tapados, de forma que não venha a ouvir o clamor dos justos, entendeu? Ele tem ouvido o nosso clamor, então continue clamando, continue orando, porque o tempo vai chegar, a justiça vai acontecer, tenha certeza disso, tenha certeza disso. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Deus não existe. Os ateus, né? Eu sou ateu, graças a Deus, né? Irmãos, é tolice esse negócio de ateísmo, é tolice. Todo ateu sabe que Deus existe, ele só ignora. Ele tem raiva de Deus. Ele está com raiva de Deus. Alguma coisa para ele não deu certo, alguma coisa para ele não aconteceu como ele esperava, alguma coisa não aconteceu como ele queria. Então ele decidiu, daqui por diante o Senhor não existe mais. Para mim não. E aí ele agora declara, eu sou ateu. Deus não existe, mas ele sabe que existe. Ou então a Bíblia está mentindo, porque aqui está escrito, tem sido todo o poder de Deus, os poderes invisíveis de Deus, os atributos invisíveis de Deus, claramente se veem, se compreende, através de tudo que está criado. É impossível qualquer ser humano do planeta não acreditar num ser divino, não acreditar que um ser divino fez tudo isso. Aí vem essas balelas de evolução, de Big Bang, né? Cada dia uma história diferente, tentam provar, e elas sempre caem por terra, elas sempre são desmascaradas e não vão em frente, enquanto a Bíblia continua aí dizendo, pela fé, nós cremos que o universo foi criado por aquilo que não se vê, foi criado do invisível. Entendemos que Deus fez todas as coisas. Amém? E aí, ainda no texto aqui, 21, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças,
mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Deram lugar ao pecado, e o pecado os dominou, escureceu suas almas, e agora eles não veem mais a luz. Por isso eu digo que orem, clamem, amém? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. 24. Por isso Deus os entregou. Entenda, uma vez que o homem diz: desconheço esse Deus Criador, o meu Deus agora, não tem nenhuma imagem, né? Mas vamos lá, o meu Deus agora é esse vaso, essas flores. Oh meu Deus, eu reverencio a Ti, eu reverencio a Ti. Ele decidiu isso, esse é o Deus dele. E porque ele insiste que o vaso é o Deus dele, o Deus dele pode ser o dinheiro. Ele tem amor ao dinheiro, ele serve ao dinheiro, ele reverencia o dinheiro, ele mata por ele, é que nem aqueles extremistas, sabe, que defendem sua religião, o islamismo, por exemplo, os extremistas, sabe o que é extremista, né? Ou seja, que vai muito além do que é normal, matam por amor a Deus, dizem que estão matando por amor a Deus, nada sabem, é disso, é isso que eu estou dizendo, estão obscurecidos, a mente deles está negra, eles não veem a luz, e não querem mais ver, decidiram, Deus não existe. Aí, olha o que fez o Senhor Deus com essa humanidade, olha o que Deus fez com essa humanidade. 24, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador. Entendeu? Adoram tudo menos a Deus. Adoram o que Deus fez como seus deuses, e não o próprio Criador. Isso é forte, isso é muito forte. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Olha o temor de Paulo, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, no 26, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Nós estamos no ápice dessas paixões. Todos nós estamos vendo isso. É impossível não ver mais. É impossível. O pecado está tomando lugar da justiça, que ainda existia. A pouca justiça que ainda existia, o pecado está tomando lugar. Sabe que daqui uns dias vai ser pecado ser heterossexual. Eles vão escrever uma Bíblia satânica e dizer: é pecado ser hétero. Defender família, pai, mãe, mulher, homem, é pecado. E os governantes obscuros vão assinar essas leis. É o que a gente está vendo hoje, irmãos. Não dá para entender. Agora, né, nós estávamos até conversando esses dias sobre a febre do momento. Qual é a febre do momento? Quem pode me dizer? A febre do momento, ninguém sabe? A Barbie. Todo canal de TV que fala de alguma coisa, agora é filme, agora é decoração, agora, sabe aqueles designs de interiores? Agora o designer é a casa da Barbie, dos anos 90. É a febre. É a febre. E sabe o que é a Barbie? A Barbie é tudo aquilo que uma mulher não consegue ser. Entendeu?
Ela é perfeita. Todos querem ser perfeitos como a Barbie. E agora, para ajudar, eu ainda não assisti. Vou assistir. Vou seguir o conselho de uma irmã. Eu também vou assistir o filme. Eu quero ver com os meus olhos para tirar minhas próprias conclusões. Não vou no cinema, não. Vou esperar sair no stream e vou assistir. Mas estão dizendo que ela não tem sexo. Nem ela, nem o Bob, ou é o Ken? Ken. Esse Ken não é ninguém. Desculpa. Eu não podia perder o trocadilho. Entendeu? Mas é a febre. E o que é que essa febre traz? O pecado da sexualidade, o pecado da sensualidade, o pecado do gênero não existente. Não existe gênero masculino, feminino. Isso é um bombardeio sobre as casas, sobre as famílias, sobre os conservadores. É um bombardeio. Eles querem nos fazer aceitar isso de todo jeito. Mães, pais, eduquem seus filhos na verdade, principalmente os que ainda são pequenos. Ensine-os a verdade desses fatos. Não tenha medo, porque a Bíblia diz em Provérbio que se você ensinar o seu filho desde pequeno o caminho que ele deve andar, ainda quando velho, ele não se desviará dele. Amém? No texto, continuando, por causa disso, no 26 de novo, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras. Qual eram as relações naturais das mulheres? Relações heterossexuais. E quais são hoje as paixões vergonhosas dessas mulheres? O lesbianismo. Mulheres com mulheres. E vai além. 27. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, desprezam, não querem saber. Ele os entregou, Deus os entregou à disposição mental reprovável. Ou seja, sabe o que isso quer dizer? Deus nem se esforça mais por essas pessoas. Põe isso na sua mente. Deus está dizendo, Ele nem se esforça mais por esses, porque eles se entregaram de verdade. É o que eles querem, é o que eles amam. Já inventaram até igreja homossexual para não ter que se arrepender do erro. Eles têm o seu próprio Deus. O nosso Deus ama a diversidade. Ele ama. Deus ama o ser humano, mas odeia seus pecados, suas decisões erradas. Deus não sai. Isso, não compactua, saiu com o pecado. Tem uma história que Jesus contou no Novo Testamento, no parábola de um banquete, lembram? O grande banquete, em que está pronto, e ele manda os seus súditos chamarem os convidados, e os convidados começam a dar desculpas para não ir ao banquete, porque um comprou uma junta de bois e quer ir lá testar no campo, o outro vai se casar, então não dá para participar da festa. Cada um inventa uma desculpa, e aí o dono daquela festa, ele fica irado, e diz para os seus súditos, vão pelos caminhos onde vocês encontrarem pessoas aleijadas, pessoas do jeito que vocês tragam, chamem todas elas e tragam para o meu banquete. E aí vem, enche aquele banquete com essas pessoas, e os que eram convidados, ninguém aparece, mas de repente aparece um no meio deles, e o dono daquela festa, passeando e olhando a todos, né, felizes por estarem ali, por terem sido chamados, porque nem convidados eles tinham sido, mas agora estão ali participando, comendo do bom e do melhor. Isso representa a vida eterna,
né? Representa os que Deus chamou e não quiseram vir, então Deus escolhe outros. Eu e você. E aí de repente o dono dessa festa, ele vai olhando assim, e ele vê um que não tem as vestes para aquela festa. Na parábola diz vestes nupciais, ou seja, é um casamento. Cristo e a igreja se casando. E ele não vê essas vestes nele, ele falou assim: quem te convidou aqui? Você não está vestido apropriado para esta festa. Quem te convidou? Diz que ele ficou mudo. Então ele pega os seus súditos e diz para eles: peguem ele, amarrem ele e lance fora, aonde haverá pranto e ranger de dentes. Isto chama-se segunda morte. Quando Jesus usa o termo onde haverá pranto e ranger de dentes, Jesus está mencionando a segunda morte, que é eterna, sem volta, sem volta. Por isso ele volta a dizer para mim, e ele volta a dizer para você: você é quem eu chamei e escolhi. Resista e espere a minha justiça, porque o tempo está chegando. O tempo está chegando. Continue a viver pela fé, não pelo que você está vendo. Porque se você for botar os olhos no que você está vendo, você vai desistir, você vai regredir. E aí, ele diz, no verso 29, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Meu Deus! E a lista segue, não para aqui. Ela segue em outros textos. E ele diz: embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Eu estou pregando para pessoas crentes em Jesus. Não é o crente de boca, né? O crente de lábios. Tipo assim, aqui no Brasil, antigamente, hoje mudou bastante isso. Ah, qual é a sua religião? Eu sou católico. Ah, você vai na igreja? Nunca fui. Lá nos Estados Unidos é o contrário. Eu não sei falar inglês, né? Senão eu ia falar em inglês aqui. Ajuda aí, Brenda. What's sua religião? Eles vão dizer: eu sou evangélico. Você vai na igreja? De vez em quando. E aí quando tem festa de Halloween, ele está lá vestido de bruxa, vestido de demônio, vestido de vampiro. Quando lança no cinema lá um filme desses aí, só dá evangélico. Entendeu? Então, eu estou pregando para pessoas crentes em Jesus. Olha o que Deus está falando com você. Não aprove aqueles que praticam tais coisas. Não aprove. Porque tem crente simpatizante. LGBTQIA+, daqui a pouco vai ter lá também o E de evangélico, o C de católico, e assim por diante. Os simpatizantes. Ah, Deus ama todo mundo. Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Para o que crer. E no mesmo capítulo 3 de João, depois do verso 16, está escrito que aquele que crê não vai perecer, vai ter a vida eterna, mas quem não crê já está condenado.
no presente, já está condenado. Porque Deus sabe quem é e quem não é. Ele sabe quem é quem. Então continue vivendo pela fé. Diante das lutas, das batalhas, das adversidades desta terra, das tribulações, continue vivendo pela fé. Porque o dia vai chegar em que Deus fará justiça, em que Deus vai colocar um basta na impiedade, e ela deixará de existir. Bem-aventurados, mais que felizes, aqueles que escolheram andar com Cristo. Amém? Chegando no final aqui, 7 minutos eu preciso terminar, então não vou conseguir nos outros 2 textos, mas eu acho que você entendeu bem o que Deus falou aqui com você até aqui, né? Terminar aqui, terminei. Será que em 7 minutos eu consigo no próximo? Gálatas 3:11. Gálatas 3:11, um pouco para frente aí. Vai vir 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí vem Gálatas 3:11. Esse aqui também é fantástico. Outra situação: fé ou obediência à lei? Trocando em miúdos, obedecer à lei é a religiosidade. Amém? São aqueles que se acham hostais, enquanto vocês e eu não somos nada. Eles fazem tudo certo e nós tudo errado. Eles dizem obedecer à lei. E aí, o verso 1 do capítulo 3: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo? Ou pela fé naquilo que ouviram? Porque eles já estavam esquecendo disso. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Porque o religioso acha que é pelo esforço. Entendeu? Ele acha que é pelo esforço, pelo mérito, seu próprio mérito. Por seu próprio mérito, ninguém será salvo. Ninguém será salvo. Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Será que foi inútil? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual vocês receberam a palavra? Aqui não tem religioso, gente. A gente não tem que ser religioso nesse sentido, entendeu? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Olha essa roupa aí. Olha o que você está falando. Ei, estamos sendo todos tratados pelo Espírito de Deus. Ele está nos curando, nos libertando. Entendeu? Daqui 2 domingos temos a Santa Ceia. Quem não é casado aqui, está aí, né? Amaziado, vive junto, não pode cear, não pode batizar. Vivem juntos há 30 anos, têm filhos casados e não podem se batizar e não podem. Sabe, a falta de conhecimento, a falta de entendimento da palavra. Religiosidade. E aí ele diz: aquele que lhe dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual vocês receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Então não é pelo que ele fez, e sim pelo que ele creu. A transformação de um ser humano acontece quando ele crê em Jesus. Amém? Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, está dito lá em Gênesis, por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito:
maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as escritas do livro da lei. Falando em termos judaicos, 613 leis. Se falhar numa, morte. Entendeu? Em termos de lei, falhou numa, morte. Aí tem uma igreja que inventa uma coisa, tem uma igreja que inventa outra. Não pode tomar Coca-Cola. Já viu dessas? Tem uma igreja no Rio de Janeiro, não pode tomar Coca-Cola, é pecado. A outra, não pode tomar café. Entendeu? Então cada um inventa uma história e pratica essas coisas e diz: quem não obedecer não vai para o céu. Quem não obedecer não vai entrar no reino de Deus. Entende mais ou menos do que estamos falando aqui? A lei é real. A lei de Deus, ela é real, ela existe. Mas ela existe para condenar quem não crer em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Naquele dia, no dia do juízo, no dia em que o Senhor estabelecerá o seu tribunal para julgar e condenar os que não creram em Cristo, os livros da lei vão ser abertos para julgá-los. A lei só existiu lá naquele tempo, ela veio para dar uma refreada no pecado, porque senão era outro dilúvio que ia ter que acontecer. Então a lei veio e ela revelou o pecado. Então deu uma freada. Até o tempo de Cristo, quando se viesse a crer nele por fé, para ser salvo. Quem crê em Jesus tem sua vida transformada. Quem crê de verdade em Jesus não consegue mais viver uma vida de pecado como vivia antes. O Espírito de Deus constrange, faz a gente se sentir mal. Quem nunca mais falou palavrão, se falar um palavrão, escapar um palavrão, falar: ai meu Deus do céu, misericórdia, Senhor me perdoa, ai Jesus, por quê? Porque, sabe, já foi liberto, já não consegue mais. Usei o palavrão, mas existem tantas outras coisas. Foi liberto de um vício, já não consegue mais olhar para aquilo, não dá mais. Foi transformado, e vem sendo transformado, amém? E aí, para a gente terminar o texto e encerrar a mensagem, parei no verso 10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. 11. É evidente que, diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas por elas, viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. E isso para que, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito, mediante a fé. Continua. Vivendo por fé. Não se assuste com nada que ainda venha a acontecer sobre esse mundo. Não se amedronte. O nosso Deus está no controle. E já a justiça dele vai de uma extremidade à outra, dos céus e da terra, acontecer. Viva por fé. Continue amando o teu próximo. Continue fazendo bem, mesmo que não queiram teu bem. Continue orando para que se arrependam, para que, como nós, eles também creiam em Jesus. Continue vivendo por fé, entendendo que tribulações neste mundo são necessárias. É em meio a tudo que acontece neste mundo, é em meio a este caos, que a luz de Cristo brilha na vida daqueles que creem em seu nome. Jesus disse lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, vocês são a luz do mundo. Não se esconde uma cidade que está construída sobre um monte. Não, uma lâmpada ela não foi feita para colocar debaixo da mesa. Ela foi feita para colocar no teto da casa, porque quando acende, clareia toda a casa. Assim é você.
Não deixa nada impedir você de iluminar com teu amor, com a graça que está sobre a sua vida. Não deixa nada impedir você viver uma vida que louve a Jesus Cristo, porque o mundo vai saber a quem você pertence. E um dia, infelizmente, muito pesar, muitos não vão nem poder mais se arrepender, porque o tempo passou. E você vai estar com Cristo, nós estaremos com Ele, debaixo de novos céus e uma nova terra. Esta é a promessa eterna do Criador de todas as coisas. Amém? Fé é vida. Viva por fé, porque você terá essa vida. Ela é abundante para quem crê. Não desista diante das lutas que você está vivendo. Não desista diante das afrontas do diabo. Não desista, porque Cristo é com você. Não desista mediante uma enfermidade. Não desista mediante um mau diagnóstico. Não desista, porque Cristo